Coloca para mim, por favor, Lucas, capítulo 15, o verso de número 11. Eu vou compartilhar com vocês aqui a palavra de Deus. Deus colocou no meu coração. Alguém já recebeu alguma oração, já começou a abrir aquela luz, você fala assim, meu Deus, eu não estou enxergando nem a luz no final do túnel, eu não estou entendendo, eu coloquei oração, mas eu não sei, parece que nada. Alguém já? Porque para mim já está acontecendo já, e eu estou crendo nisso daí. Amém? Está acontecendo ou não? Se não acontecer, não desanime. Deus já está preparando o tempo certo, tá bom? Olha só o que esse texto diz. Lucas 15, 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, preste bem atenção nisso, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Esse texto ele ainda continua, mas fala de um texto bem conhecido que é do filho pródigo. Um filho, um moço, um rapaz, um jovem ali, menino não, um jovem, que ele pede a parte dele ali, e junto com seus irmãos, o pai vem e em vida distribui a herança deles. Não era comum nessa época fazer isso, e não é nem nos dias de hoje, dificilmente. Hoje já tem algumas vezes que pessoas já estão abrindo mão, falando, não, já vou repartir tudo em vida mesmo, que eu não quero ver briga depois. E a pessoa acaba se perdendo. Mas aqui é o fato que realmente aconteceu, que era contrário aos princípios daquela época. Não se fazia isso, não era comum. Mas ele toma essa atitude, ele pega e fala assim, não, eu vou querer a minha parte. E sai. Só que, ao longo do caminho, por se tratar de uma parábola, a gente pode entender que ele foi fazendo uso daquele dinheiro irresponsavelmente. Isso o texto diz. Mas de que forma que ele estava fazendo? A gente já começa a criar conjecturas. Se fosse nos dias de hoje, a pessoa ela gastaria, saía para a noite, viajava, gastava todo o seu dinheiro. Esses dias eu vi um post de um rapaz que ganhou na loteria e em 2 anos ele torrou toda a sua fortuna. Ele simplesmente jogou no ralo e foi embora. Enfim, como será que essa pessoa gastou? O fato é que trouxe um prejuízo para a vida dele. Trouxe algo ruim para a vida dele, uma consequência ruim essa atitude dele. Não pelo fato de desonrar, mas a lição nos mostra que esse jovem, ele simplesmente, a partir do seu ato de irresponsabilidade, a partir da sua imprudência, ele se viu numa situação de desespero. Ele se viu numa situação onde ele não tinha mais saída. Ele se viu numa situação onde os porcos estavam sendo alimentados e ele desejava aquilo e ele não conseguia. Preste bem atenção nessa lição aqui, na primeira lição que eu quero trazer para que nós possamos pensar e meditar o porquê que muitas vezes nós nos encontramos nesse beco sem saída, nessa situação de fundo de poço, e que essas atitudes e algumas atitudes que nós tomamos ao longo da nossa vida podem prejudicar o nosso futuro. E eu coloquei aqui que atitudes prematuras, elas podem destruir o futuro que nós criamos. Por que a atitude prematura? Não era o tempo dele pedir a herança dele. Ele pediu, daqui para mim eu quero. E ele sai para gastar. Muitas vezes eu e você nos precipitamos com algumas ações, com algumas atitudes, principalmente quando nós estamos buscando alguma coisa, e quando nós recebemos algo ou parte dela, nós já achamos que está tudo resolvido. E Deus ele não faz a obra dele na nossa vida pela metade. Deus ele faz completo. E é por isso que muitas vezes o tempo para que nós possamos receber demora ao nosso ponto. Ao ponto de Deus é o tempo certo. Amém? Para que nós não possamos agir
prematuramente diante das bênçãos que nós recebemos. Estava conversando ontem aqui com o irmão e ele contou uma situação que aconteceu de uma atitude prematura. Ele ofereceu uma condição para uma pessoa para financiar um carro. E ele falou, olha, essa condição é certa, espera, tem o tempo para acontecer. A pessoa ela foi e falou assim, não, nem foi isso, né? A pessoa, ele foi, deu o tempo certo, procurou a pessoa falou assim, não, eu já comprei. E a condição que ele comprou, ele já estava gastando logo de cara R$10.000 a mais do que a condição que ele teria se ele esperasse uma semana. Deu para entender isso aqui? Às vezes nós estamos esperando, era uma bênção para a vida dele, ele queria um carro, bastasse que ele esperasse o tempo para que viesse nas condições corretas. Está dando para entender? Eu estou dando um exemplo de um bem material, mas tem quantas áreas na nossa vida que nós estamos buscando em Deus uma resposta, mas nós agimos prematuramente diante daquilo. Se é algo prematuro, o que é prematuro? É que vem antes do tempo. Quando um bebê nasce prematuro, ele não foi gerado ainda. E muito possivelmente, na maioria das vezes, isso daí, por não ter sido bem formado, ele tem que ficar um tempo a mais no hospital, ele já não sai logo de cara. Existem consequências. Eu não estou falando 100% do caso, pode ter um caso ou outro. Mas, na maioria dos casos, o que é prematuro, ele ainda não foi feito no tempo certo. Está dando para entender aqui? Eu quero dizer para você que as bênçãos do Senhor não vai vir prematuro para a sua vida. As bênçãos do Senhor vai vir madura. E Ele está esperando que eu e você sejamos pacientes, estejamos com a nossa fé ativa, sabendo que no tempo certo ela virá, para que nós possamos usufruir dessas bênçãos na plenitude do que Ele formou para nós, do que Ele preparou para nós, do que Ele preparou para mim e para você, e o nome dEle vai ser glorificado em nome de Jesus, amém? Não se premature, não se precipite com as coisas, deixe no tempo certo. Segunda coisa que eu quero colocar para você aqui, às vezes o que nós reclamamos é resultado daquilo que nós permitimos. Vou pegar o coitado, né, que acabou fazendo esse negócio aí. Ele está com bem, tudo, não tem pecado nenhum, ele só vai ter um prejuízo a mais. Mas vamos pegar esse caso aqui. Ele não tem do que reclamar agora de valor. Foi apresentado para ele condições. Amém? Foi apresentado. Ó, a condição é essa. Você quer esperar? Se esperar, vai ter bem. Agora, se ele vier agora diante de quem vendeu para ele, ou de quem financiou, e fala assim, poxa, eu não concordo com isso, está errado. Ele tem direito de reclamar? Não tem. Foi dada a condição para ele e ele aceitou. E nós, muitas vezes, reclamamos, muitas vezes murmuramos, muitas vezes praguejamos diante de algumas coisas que nós permitimos que acontecesse na nossa vida. Meu amado, aquilo que a gente permite não temos do que reclamar, infelizmente. Se você está numa condição que você se encontra, que você fala assim, meu Deus, como que eu me enfiei nesse buraco aqui agora para mim sair? Calma. Deus ele tem uma saída para você. Amém? Eu creio e eu vim falar para você que tem. Agora, o que vai valer você sair dessa situação vai ser o modo com que você vai entender aquela condição que você está, para que você comece a ouvir as orientações da palavra de Deus para a sua vida, para você sair dela. Me envolvi com pessoas erradas, me envolvi com pessoas que, sei lá, estão participando de um esquema para roubar dinheiro, para pegar dinheiro de uma forma ilícita. Opa, peraí, não vai ter prosperidade aqui, eu não vou receber minhas bênçãos aqui, eu não vou conseguir ter vida nisso daqui, eu preciso parar, eu preciso rever, senão depois você vai ter consequências que não adianta você reclamar. Uma pessoa, ela estava com estavam dois no carro, e segundo essa pessoa, ele falou para mim, falou, André, eu não sabia que o fulano tinha uma arma no carro. E ele ficou 1 mês preso. 1 mês preso. Ele falou, eu não sabia. Eu falei, cara, mas a consequência que você teve é complicado. Você ficar 1 mês preso, meu amado, pelo amor de Deus, eu não quero nem pensar num negócio desse. Mas eu falei assim, não tinha como você suspeitar? Não estava estranho? Até estava, mas a gente estava ali, tomando uma, estava tranquilo, estava legal, tal. Eu falei, bom, eu não quis nem alastrar a conversa. Não quis nem prosseguir com aquele assunto, com aquela conversa. Mas eu vi que é aquela coisa assim, né? Você está andando com a pessoa, você já conhece o histórico da pessoa, você vai continuar ainda daquele jeito? E ele veio e falou assim, poxa, eu não desejo para ninguém, é ruim ficar lá. Eu falei, cara, mas será que você não procurou? Será que não estava legal andar junto? Você não estava se sentindo confortável com isso?
Tem hora na nossa vida que alguns momentos que nós vamos achar prazeroso, vai achar gostoso, vai achar legal, divertido. Mas se aquilo ali você não avaliar e não ver que aquela consequência, você ter aquele olhar do futuro, de que aquela consequência pode trazer algo de negativo para a sua vida, não adianta você reclamar do resultado. Sinto muito. Sinto muito. Nós estamos aqui orando, buscando, pedindo a Deus que em nome do Senhor Jesus, dentro do seu coração, tem que ter a mais alta sinceridade. Dentro do nosso coração tem que ter a verdade, a certeza daquilo que a gente quer, daquilo que a gente busca. Por que eu estou falando isso? A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Muitas vezes nós nos enganamos, olhando ou desejando alguma coisa que está fora do nosso alcance, fora da nossa realidade. E se a gente não tiver entendimento de que a nossa realidade é diferente daquilo que o mundo oferece, eu posso me sujeitar a ter uma condição que depois a consequência pode ser prejudicial. Tem pessoas que perdem famílias por causa de um mau negócio que o marido fez. Aquilo ali não vai sustentando, vai indo, quando chega no fim a mulher já não aguenta mais, vem uma bola de neve financeira. Cuidado com aquilo que você reclama, porque na maioria das vezes a permissão é minha e sua. Muitas vezes nós nos colocamos diante dessa situação e não adianta a gente querer culpar ninguém. Não adianta a gente querer ficar achando culpado para aquilo que foi a gente mesmo que desejou. Olha o que Filipenses 2,14 diz. Coloca para mim, por favor. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Opa! Então ele está nos dando uma condição de sermos irrepreensíveis diante do quê? De uma geração. Então ele está dizendo para nós que tem muita coisa que o mundo vai oferecer, muita coisa que outras gerações corrompidas vão oferecer, que de repente a gente pode cair num engano e fazer uma escolha errada. E a consequência dessa escolha errada não vai vir para ele ou para a pessoa que te ofereceu. A consequência errada vai vir para você, vai vir para mim. Muito cuidado que nós temos que ter. Na qual vocês brilham como estrela no universo. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrela no universo. Tem filho de Deus aqui? Vocês vivem no mundo, eu já falei aqui, a gente não vive separado do mundo, nós vivemos no mundo. O que nos separa é o modo como que nós vivemos, a nossa vida cristã, como que nós agimos diante do mundo. É isso que faz a separação. Mas você não vai separar, você não vai sair de manhã e falar assim, eu vou viver meu mundo. É a minha fábrica, a fábrica de crente, a fábrica de cristão. Não, não tem nada disso, meu amado. Você é filho de Deus e você é uma estrela que você vai brilhar diante daqueles que são corrompidos lá fora. E em nome do Senhor Jesus, o nome dele vai ser glorificado através da sua vida, eu creio. E as bênçãos do Senhor vão alcançar a sua vida em nome de Jesus, amém? Olha só, às vezes o fato de não falar nada, de alguma coisa que nós fazemos para nós, pode muitas vezes tirar a nossa paz. Muitas vezes você deixa de agir diante de uma situação que você está vendo que está indo para um lugar errado, e essa omissão de não tentar resolver pode fazer com que você também gere dentro de você uma crise, e essa crise vai tirar a sua paz. Cuidado com aquilo que está sendo oferecido para você. Cuidado com aquilo que você está compactuando. Não faça parte de coisas que depois a culpa vai vir para você. Em nome de Jesus, amém? Nós somos criados, nascidos para sermos livres. Nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio ele tem uma carga responsável muito grande através da nossa vida. Porque nós temos o direito de escolher o que é certo e o que é errado. Amém? O fato de nós termos esse privilégio, essa liberdade de escolher o que é certo e o que é errado, não nos isenta da consequência que aquilo pode trazer se a nossa escolha for errada. Então, meu amado, se você estiver diante de alguma coisa, de alguma situação, que você está vendo que aquilo ali pode levar você para a ruína, em nome do Senhor Jesus, se afaste daquilo e volte para os caminhos do Senhor, que é nele que você vai encontrar a vitória, em nome de Jesus, amém? Terceiro e último aqui, dessa primeira parte que eu quero compartilhar com você. Para termos alguns resultados que nós desejamos, nós precisamos fazer coisas que antes a gente não fazia.
Por que eu estou falando tudo isso? Eu não trouxe o texto do filho pródigo? Esse cara, a parábola não diz que ele pega as coisas dele e vai. Ele comprometeu o futuro dele quando ele perdeu tudo, quando ele agiu de uma maneira irresponsável. Esse cara, ele não adiantava ele reclamar, poxa, os porcos estão comendo e eu não. Para que ele vai murmurar se ele está vivendo algo que ele programou para a vida dele? Ele acarretou aquilo para a vida dele. Foi ele que decidiu pegar a parte dele e gastar irresponsável. Então não adianta ele querer reclamar daquilo que ele mesmo fez. Só que para que a gente possa ter esse título que eu coloquei aqui, para que nós possamos ter resultados que nós desejamos, nós precisamos fazer coisas que nós não fazíamos antes. Ou seja, se você está batendo a cabeça, cometendo o mesmo erro sempre, pare, procure uma outra alternativa. Esse cara, ele chegou, ele pegou as coisas dele e ele foi para o buraco. Ele gastou tudo, ele chegou no fundo do poço. Só que ele teve um caindo em si. Falou, opa, peraí, deixa eu parar aqui. Não está certo. Lá com meu pai eu vou ter tudo. Com meu pai eu tenho tudo disponível. Eu tenho os servos do meu pai, os trabalhadores do meu pai vivem melhor do que eu. Eu quero ir lá pelo menos para viver um pouco disso daí. É muito melhor do que a situação que eu estou. Que em nome do Senhor Jesus, meu amado, qualquer coisa que você está fazendo que não está tendo o resultado que você esperava e não está na vontade de Deus, pare, busque outra alternativa. O maior segredo que nós temos para nós sabermos qual é a vontade de Deus é a palavra de Deus. Nós sabemos que na palavra dele tem toda a direção para a nossa vida. E se você está fazendo algo que é com as suas próprias forças, se você está fazendo algo e não está tendo resultado porque você está fazendo do seu jeito, pare e faça do jeito que Deus determinou para você. Se nós oramos ao Senhor e pedimos para que Ele nos dê a bênção que nós precisamos, para que Ele traga a vitória que nós precisamos, para que Ele traga a cura, a libertação, seja o que for para a sua vida, é Ele que sabe a resposta, o jeito certo para trazer para nós. Então é do jeito dele que é o jeito correto que nós devemos seguir, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso daí? O filho disse ao pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Preste atenção nisso daqui, meu amado. Se por algum descuido você se desviou dos caminhos do Senhor, se algum descuido você saiu do centro da vontade do Senhor, em nome de Jesus, nessa noite Ele está dizendo para você, pode vir, filho, que já está preparado um banquete para você, já está preparada uma mesa para você, já foi postas, os meus servos estão indo buscar você, para que você possa viver o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Você crê nisso daí? Você pode dar um aplauso ao Senhor e ficar de pé? Deus quer celebrar a sua vitória. Deus quer celebrar a sua vitória. Amém? Feche seus olhos. Tem alguma coisa no seu coração? Tem algo no seu coração que de repente você fez, você tomou uma atitude, que aquilo te desviou da vontade do Senhor, que aquilo de repente tirou você do centro da vontade do Senhor, que de repente aquela atitude que você tomou fez com que você estivesse murmurando, arrependido daquilo que você fez, porque o arrependimento ele é justo. Mas arrependa-se e não volte a pecar novamente. Se arrependa dos seus caminhos e volte para os caminhos do Senhor. Essa parábola tem muito a nos ensinar. Mas isso que eu trouxe para você é para que você reflita. Tem algo na sua vida que hoje você fala assim, meu Deus, eu estava fazendo desse jeito e não está dando certo. Será que Deus tem uma alternativa? Deus tem uma alternativa, não é será. Deus tem a resposta para você. Eu estou murmurando e não estou conseguindo o resultado que eu espero. Pare de murmurar. Entenda que a verdade de Deus ela é perfeita para você. Não murmure na verdade de Deus. Murmure naquilo que você fez errado. Mas você não vai ter a resposta de Deus. Deus ele tem a resposta para a sua vida. Deus está te esperando para receber você com linho novo, com novilho novo, com gado novo, com tudo, com banquete, um churrasco te esperando, meu amado. Ele quer ver você vitorioso. Ele quer você no centro da vontade dele. Basta que você enxergue aquilo que você precisa mudar, melhorar e pedir para que ele te direcione para o caminho certo, em nome de Jesus, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus. Nós estamos aqui nessa primeira parte
dessas mensagens das bênçãos dobradas, Senhor Deus. Mas eu creio que o Senhor já está falando ao nosso coração através dessa ministração. E que em nome do Senhor Jesus, Pai, ela venha ecoar ainda mais nos nossos corações, Pai. Que se nós estivermos diante de uma situação, de alguma atitude irregular e irresponsável que nós tomamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos perdoe, Pai. Mas aceite de novo nós no caminho correto, o caminho da salvação, o caminho da verdade. Que a Tua palavra nos direcione, Senhor Deus. Não que o mundo, nas suas corrupções, nos direcione, mas que a Tua palavra nos direcione. Que a Tua palavra nos leve para o caminho correto, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Quantas orações nós temos feito, Pai. Quantos pedidos no início de um ano, Pai, que nós estamos fazendo, porque muitas vezes fizemos escolhas erradas, tivemos respostas erradas, que não nos agradaram, e que não era a Tua vontade, mas a consequência é ato daquilo que nós fizemos de errado. Em nome do Senhor Jesus, que nos perdoe e nos coloque de novo, Pai, no centro da Tua vontade, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essas orações que cheguem aos céus, venham, Pai, diante do Senhor, nós colocamos, Pai, tudo aquilo que nós desejamos, mas que seja feita a Tua vontade acima de tudo, Deus, porque nós sabemos que a Tua vontade, ela é a verdadeira, ela é a perfeita, Pai, ela é do qual o Senhor se agrada, não a nossa vontade, Senhor Deus, que muitas vezes nossa vontade é enganosa, Pai. Mas nós sabemos também que tem muita vontade, muito desejo que nós temos em que o Senhor se agrada e está alinhado com a Tua vontade, Pai, ao qual nós temos fé que as promessas chegarão e nos alcançarão em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um aplauso ao Senhor aí. Pode se sentar. Hoje eu vou dobrar até na mensagem aqui. Mas glória a Deus por isso. Coloca para mim, só para você entender que está vindo hoje, né, pela primeira vez, essa série de mensagens são 7 quartas-feiras que nós estamos fazendo, 2 pregações durante essas quartas. Mas hoje ficou por conta de eu poder fazer essas 2 mensagens aqui. Amém? Coloca para mim, por favor, 2 Reis, capítulo 5, verso de número 1. Mas eu creio que Deus vai falar com alguém hoje, seja na primeira parte, na segunda parte, seja na oração, seja no louvor, seja na oferta. Deus, Ele fala o tempo todo, amém? O texto diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Olha só para você ver o poder desse homem, né? Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Até aqui. Olha só para você ver. Naamã era chefe do exército da Síria. A Síria ficava ao nordeste de Israel. E sempre a Síria, o povo sírio, atacava ali Israel. Eles tinham um poder bélico ali, eles tinham um poder de armamento ali, um exército muito bem estruturado. Vira e mexe estava atacando. E numa dessas ocasiões, eles atacam Israel e levam cativo uma menina, entre outros. Mas o texto fala sobre essa menina aqui. E fala que esse chefe do exército, Naamã, muitos conhecem esse texto aqui, mas fala que esse homem ele pegou lepra. Ele pegou lepra. Não fala o tempo que ele estava, o estágio avançado. Subentende-se que não era um estágio avançado, porque naquele tempo a lepra, você ficava isolado, você ficava afastado, você não tinha contato com as pessoas. Não pode se subentender que ainda era um estágio inicial daquela lepra. E também dada a proporção de quem ele era, o representante que ele era para aquela região da Síria. Só que acontece um fato interessante. Uma menina foi levada como escrava, uma menina levada cativa, que era do povo de Israel, ela está trabalhando naquela casa. E o texto diz que aquele homem, aquele chefe dos exércitos, obviamente, aquilo o iria incomodar muito, porque à medida que aquilo ia tomando o seu corpo, era condenação para ele, era uma doença que não tinha cura. A lepra não tinha cura, então não tinha como. Era a condenação da morte dele. Era dali para pior. E eu consigo entender, de alguma forma, o desespero daquele homem.
Visto toda a sua glória, toda a sua desenvoltura ali com aquele exército, a partir do momento em que ele começa a ver toda a sua glória diante daquele povo e se acabando por causa daquela doença. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você desse texto aqui. Nos momentos de crise, Deus levanta pessoas para nos ajudar durante a caminhada. Nos momentos de crise, Deus levanta pessoas para nos ajudar. E nós devemos estar atentos a essas pessoas. E não somente estar atento a essas pessoas, como também estarmos atentos, porque nós podemos ser essa pessoa para alguém. Quem está entendendo? Nós podemos ser esse canal assim como essa menina. Quem que iria imaginar que diante daquela situação uma menina, uma escrava, né, que muitas vezes o escravo não tem nem voz dentro de onde ele trabalha, ele simplesmente tem que servir. Então ela tinha talvez essa limitação. Muitas vezes eu e você temos também algumas limitações que nós colocamos na nossa vida. Muitas vezes nós nos achamos incapazes de falar da palavra de Deus em qualquer ambiente em que a gente convive, porque nós achamos que somos insuficientes para falar do modo que alguém com muito conhecimento fala. Essa menina, ela simplesmente sabia quem era o Deus de Israel. E ela sabia do poder que o Deus de Israel, que tinha um profeta, que era usado por Deus, da capacidade que ele tinha em poder manifestar o milagre na vida daquele homem. Meus amados, esse mesmo Deus que essa menina fala, que ela apresenta através da vida do profeta Eliseu, é o mesmo Deus que eu e você servimos hoje. É o mesmo Deus em que nós temos que acreditar que Ele é capaz de fazer um milagre através da nossa vida. Como, pastor, que isso acontece? Quando você fala de Deus para alguém que você sabe que está precisando de algo na vida dele. Apresente a esse Deus. Essa menina apresentou. Essa menina, ela não tinha poder de cura, a Bíblia nem fala do nome dela. Mas ela simplesmente é fundamental o que o texto apresenta da vida dessa menina e como nós nos devemos colocar na vida dela. Nos colocar como ela. Ela era uma escrava, não tinha autoridade, não tinha autonomia de nada. E muitas vezes a nossa limitação nos coloca de uma posição de recuo e nós ficamos impedidos de falar da palavra de Deus. Você certamente deve conhecer alguém no ambiente que você convive, no seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, na sua escola. Pessoas que não conhecem a Cristo, até que zombam de Cristo. Ou pessoas que têm uma posição elevada, que você fala assim, como que eu vou falar de Cristo para ela? Como que eu vou apresentar Cristo para essa pessoa? Ele de repente pode ser o meu supervisor, o meu gerente. Eu não vou ter acesso e você fica acuado. Ei, meu amado, o Espírito Santo de Deus, Ele te dá autoridade no nome de Jesus Cristo para que você possa proclamar a palavra do Senhor a essas pessoas, a todos os perdidos. Então não tem classe social de perdido não, é a todos os perdidos. Então você é um agente igual essa menina aqui para proclamar a palavra de Deus. Eu quero inspirar você nessa noite a ter essa ousadia e essa coragem para que você não se acanhe diante de alguém que está precisando, para que você possa levar a palavra de Deus e essa pessoa alcançar a cura, a salvação, a libertação em nome de Jesus. Você crê nisso daí? Você crê que você tem o poder para isso? Dá um aplauso ao Senhor pela sua vida em nome de Jesus aí. Eu creio. Eu acho que eu estou crendo mais em você do que você mesmo. Não, você tem que crer em você mais que você mesmo. Porque você está indo com o Senhor dos Exércitos. Você está indo empoderado com o Senhor dos Exércitos. É Ele quem vai agir. Não é a menina que curou Naamã. A menina foi uma intercessora ali naquele meio, naquele caminho. Eu e você, nós não vamos curar ninguém. Nós simplesmente vamos levar a palavra do Senhor para que Ele providencie a cura em nome de Jesus. Amém? Você pode dar mais um aplauso ao Senhor aí? Eu creio nisso. Aleluia. Olha só. Fique atento a pessoas que Deus colocar no seu caminho. Mas são pessoas que vão te levar para perto de Deus. Pessoas que vão te levar para trazer uma palavra de cura para a sua vida. Uma palavra de restauração, uma palavra de ânimo. Às vezes nós não estamos precisando de nada, nós estamos precisando de uma palavra de ânimo, de um abraço. Fique atento a isso. Deus pode estar colocando pessoas no seu caminho que vai fazer com que o seu propósito, as suas orações, os seus pedidos de orações aconteçam. Ele faça parte, ele vai ser usado por um momento na sua vida. Não menospreze isso, mas faça a leitura. Essa pessoa é de Deus? O que ele está falando é correto? É fácil da gente assimilar. Quanto mais intimidade você está tendo com o Espírito Santo de Deus, mais você vai saber se aquelas pessoas colocadas na sua vida fazem parte dos planos de Deus para você. E isso é fundamental você entender. Peça ao Espírito Santo esse discernimento. Peça ao Senhor sabedoria.
para saber se as pessoas de fato, se os negócios que eu estou fazendo correspondem ao que Deus determinou para mim. Coloca diante do Senhor para ver se aquilo não vai ser um mau negócio que eu vou fazer. Coloque. Deus pode estar colocando pessoas para inspirar você, para te ajudar, para te auxiliar. E eu creio, em nome de Jesus, que as bênçãos alcançarão a sua vida. Olha só para você ver outro ponto aqui. Nos momentos de crise, nós precisamos abrir mão dos nossos conceitos e sermos humildes para aceitar a direção de Deus na nossa vida, para a nossa cura. Naamã, ele era o cara da Síria. Imagina uma nação poderosa e o cara era o chefe dos exércitos. O cara era aquele que o rei chegava nele e falava, o que eu preciso fazer? Vai lá e faz. Ele pedia, ele era o cara ali. E quando Eliseu, ele está diante de Eliseu, Eliseu chega para ele e fala assim, você, para curar isso daí, vai precisar fazer o seguinte, mergulha 7 vezes ali no Rio Jordão. Eu não fui, mas eu vou, amém? Quem vai para Israel? Amém, glória a Deus. Mas quem já foi sabe melhor do que eu, que o Rio Jordão não é o melhor dos rios para se banhar. Mas, naquela situação, ele com a sua autoridade, né, com o seu orgulho, olha, Deus prova a gente em umas coisas, meu amado, que a gente precisa mesmo dar uma rebaixada, uma recuada. Ontem eu estava conversando com o irmão, falou assim, tem hora que a gente precisa se encontrar e saber qual é a nossa realidade mesmo. Porque às vezes o orgulho toma conta e às vezes a gente nem é o que a gente está achando que a gente é. A gente está enganado aí, vivendo uma vida de engano, achando que a gente é alguma coisa e não é. A gente precisa só tomar cuidado e baixar. Por quê? Nós temos que diminuir para quê? Para que Deus cresça na nossa vida. Amém? Nada vai acontecer na sua vida se você crescer e esperar que Deus faça. Não, Ele vai fazer quando você se diminuir. Deixa que Ele faça. Ele sabe. Eu lembrei de um caso que um rapaz, esse negócio de orgulho, né, de humildade é complicado. Teve um rapaz que era do nosso meio. Quando a gente estava fazendo 18 anos, foi todo mundo fazendo 18 anos, tudo perto do outro, assim, né? Questão de meses, assim. E um pegou, não tinha uma condição financeira assim, uma família um pouco desestruturada, tal, não tinha pai, morava com a avó, tal, uma coisa assim. E ele foi e fez o exame primeiro. E ele passou. Tirou a carta de motorista. E um outro chegou para mim e falou assim, se o fulano passou, você acha que eu não vou passar? É claro que eu vou passar. Ele reprovou 3 vezes por causa disso daí. Eu nunca esqueço disso daí. Eu falo assim, tá vendo? Você precisava ter sido um pouquinho mais humilde, não é não? Por quê? Só porque o cara era simples, tudo passou, e você tem família, tem estrutura, seu pai trabalha bem, tem um bom emprego, então quer dizer que você é o melhorzão que você vai passar? Ei, meu amado, tem situações na nossa vida que nós vamos precisar nos humilhar para que o nome do Senhor cresça através da nossa vida. Para que aquilo que Ele quer que a gente faça, ou aquilo que nós queremos para a nossa vida, o nome dEle, para ser glorificado, Ele tem que ser colocado acima. Porque é Ele que é capaz de mudar a nossa história. É Ele que é capaz de mudar o nosso contexto. É Ele que é capaz, é Ele que é fiel em cumprir as promessas dEle na nossa vida. Não é nós, não é na nossa força, não é com a nossa vontade ou com o nosso conhecimento. Nós vamos ter que diminuir, nós vamos ter que abrir mão dos nossos conceitos. Nós vamos ter que abrir mão de muita coisa que a gente acha que é certo para deixar Deus agir na nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Uma direção dada por Deus, ela pode demorar ou ser rápida, mas nós, muitas vezes, queremos do nosso jeito. Nós queremos daquilo que é do nosso conhecimento e a gente acaba se dando mal. Pode ter certeza, meu amado. Eu estudei, eu consigo, eu posso, eu sei que é capaz de fazer do meu jeito. Sai fora disso daí. Sai fora. Todo o processo de Deus na nossa vida, ele sempre vai partir de algo embrionário até um processo de maturação para que a gente possa alcançar o que Ele determinou. Como eu disse lá na primeira parte, as coisas prematuras na nossa vida não vão vingar. Vai exigir um trabalho, um esforço maior para que aquilo ali se cumpra. Se eu e você deixarmos Deus agir no tempo dEle, ainda que demore, calma, vai ser do jeito certo. Ainda que leve o tempo que levar, Deus está nos preparando. Se a palavra de Deus é a verdade, a direção para a nossa vida, coloque ela como a bússola, a orientação da sua vida. Aquilo que vai direcionar, coloque a palavra de Deus. Pastor, pode ser que isso daí aconteça antes, vai acontecer no tempo de Deus. Se acontecer antes, pode ser prematuro. Se demorar demais, é porque alguma coisa está fora da vontade dele. Está dando para entender aqui? Se alguma coisa não está chegando, já era para ter chego. Opa, espera aí.
Porque Deus, Ele não falha, Deus, Ele cumpre as promessas dEle, Deus, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é perfeito, e pode ter certeza, meu amado, aquilo que você determinou vai acontecer na sua vida. Basta que nós nos colocamos no nosso lugar e saiamos fora daquela nossa vontade, do centro da nossa vontade, e seja feita a vontade de Deus. Salmo 46:10 diz assim, ó: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Não é a minha vontade, é a minha força, é a força do Senhor, é Ele quem é o Deus, é Ele quem é o Senhor dos exércitos, é Ele quem lutará a nossa causa. Nós temos que entregar na mão dEle, sermos humildes. Senhor, eu não consigo nessa luta, eu preciso do Senhor para essa luta, eu preciso do Senhor para essa causa. Não adianta eu querer buscar recursos do meu jeito, não, tem que ser do jeito que o Senhor determinou, é o Senhor que vai na minha causa. Eu tenho certeza, meu amado, que enquanto menos você esperar, as bênçãos do Senhor chegarão para a sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso daí? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí e ficar de pé?